Olá pessoal, eu sou o Rafael Santana e este é mais um vídeo do canal Livro na Veia. Essa é também a segunda parte do nosso vídeo de ranqueando as leituras que fiz para o canal Livro na Veia ao longo desse 1 ano e 2 meses de existência do nosso canal. No vídeo anterior eu ranqueei os livros impressos que eu li ao longo desse 1 ano, do livro que eu menos gostei até o livro que eu mais gostei. E tem um detalhe aqui, tá? Uma ressalva. Faltaram 2 livros naquele vídeo. O livro A Droga da Obediência e o livro O Chamado do Monstro. Só que eu não tenho esses livros aqui comigo. Eu peguei emprestado o exemplar de A Droga da Obediência e de O Chamado do Monstro numa biblioteca pública aqui de São Gonçalo. Então, enquanto eu estava fazendo o vídeo, eu acabei me esquecendo que eu tinha lido esses 2 livros também. Mas tem os vídeos deles, tá? Uma resenha para cada um desses 2 livros, que foram leituras que eu gostei pra caramba. E eu não sei exatamente assim em que posição que eles estariam, mas estariam pelo menos ali entre os 15 mais preferidos, digamos assim, das leituras que eu fiz. Então, se você quiser conhecer A Droga da Obediência, de Pedro Bandeira, e O Chamado do Monstro, de Silban... esqueci o nome da autora, tá? Mas o autor que deu continuidade à escrita desse livro é o Patrick Ness, tá? Então, se você quiser conhecer essas 2 histórias, tem resenha aqui no canal. Vamos então para os e-books. Além de livros físicos, eu também leio muitos e-books. Eu separei aqui os 23 e-books que eu li até o dia em que eu tive a ideia de fazer esse ranking. Bom, em último lugar, e aí eu vou mostrando aqui embaixo para vocês qual é a posição certinha que cada livro vai estar, certo? Aí um detalhe, no final desse vídeo eu vou dizer qual dos 2 livros, o campeão do nosso vídeo com livros impressos e o campeão deste vídeo com e-books, qual dos 2 é o meu preferido, tá bom? Porque afinal de contas, independentemente do formato, tudo é livro, tá? Um livro em formato e-book não é diferente do livro em formato impresso. O conteúdo do livro é o mesmo, certo? Vamos lá então para o último colocado, que é o livro Greenwich Park. Ele é um... bom, dizem que é um suspense. E tem, de certo modo, algumas boas pitadas de suspense, mas ele é um livro bem dramático, que tem uma personagem extremamente chata, perturbada, olha, que vai pegar no pé, que vai virar um carrapato, uma frieira, sabe, um chulé assim, que não sai mais, de uma outra personagem. Os nomes dos personagens, infelizmente, eu já esqueci. Mas o que importa pra você, que é a trama do livro, eu lembro, tá? Tem uma mulher na história que vai fazer uma amiga. Ela está tendo aulas para se tornar mãe, para saber cuidar do seu bebê. Ela está ali nos, sei lá, meados da sua gravidez. E uma outra mulher se aproxima dela a partir dessas aulas aí. Só que ela vai se aproximar mesmo, vai virar uma espécie de sombra dessa mulher, vai, de certo modo, perseguir essa personagem. Porque em todo lugar que a personagem está, essa mulher vai estar também. Ela está literalmente seguindo os passos dessa outra personagem. E essa outra personagem, que é a protagonista, e que está grávida, ela é muito tapada. É do tipo assim que engole qualquer coisa, né? Se alguém chegar e dar um tapa na cara dela, ela vai dizer, não, a pessoa tropeçou e acabou acertando meu rosto, não tem problema, tá? Ela é muito de boas pra tudo, e isso me estressou também. Tem essa personagem que não se incomoda com nada, sabe? E quando se incomoda mesmo assim, releva e aceita a situação desagradável e desconfortante na vida dela. Ela literalmente é uma Madre Teresa de Calcutá, digamos assim, aqui na história. Ela não se incomoda com nada e ela só quer o bem dos outros, o dela mesmo não importa. E tem essa outra personagem que é muito, assim, grudenta, porca, porca no sentido, assim, de higiene, tá? Ela também tem um comportamento, assim, bem incomodante, é um tipo de gente que eu não ia querer perto de mim de jeito nenhum. Então, por isso que eu não engoli essa relação das duas, tá? Não consegui gostar desse livro por causa dessas 2 personagens. A trama, de certo modo, até tem algum valor, né? Tem alguma qualidade, assim, bem pouquinho, mas tem. Mas acompanhar essas 2 personagens ao longo do livro inteiro, uma delas não, porque uma delas vai morrer, é complicado, tá? Não gostei da leitura de Greenwich Park. Na penúltima posição aí, né, entre os mais detestados, tem Livrai-nos do Mal. Uma leitura que eu fiz há menos tempo que Greenwich Park. E também não gostei desse livro.
tem 7 personagens aqui, 7 mulheres aqui, que eu não tive empatia por nenhuma delas, nem pela detetive, que é a boazinha da trama, digamos assim, né? Aqui, a heroína, né? Vou usar essa palavra aqui. Nem dela eu tive muito apego, nem por ela eu tive muito apego. A trama também, pra mim, foi muito maçante, muito chata. É um dramalhão danado e é um cara que fez mal para 7 mulheres diferentes e eu, sabe, acabei não entendendo, não compreendendo, assim, não me simpatizando, não me colocando no lugar daquelas personagens, porque eu, no lugar delas, já teria despachado ali o camarada ali que era o vilão da história há muito tempo. Ele não teria feito nem metade do que ele fez com elas, teria feito comigo se eu estivesse no lugar delas. E por esse motivo, né, não foi uma leitura que eu tenha gostado muito. E também porque a história é, de certo modo, mal escrita, porque é uma embolação danada ali dos dramas de todas essas mulheres. E, sabe, o desfecho do livro também, pra mim, foi bem fraco, bem. Então não gostei de Livrar-nos do Mal, tá? Em 21º lugar, temos Dias Perfeitos, que é um livro bem escrito, escrito pelo Rafael Montes. Os personagens são bem desenvolvidos, Porém, o desenrolar da trama, as coisas que acontecem ao longo do livro são extremamente indignantes, sabe? Você vai lendo o livro e você não acredita que aquilo está acontecendo, que aquele personagem está mesmo fazendo aquilo com aquele outro personagem. Tem ali um momento, inclusive, que o Rafael quase nos deu uma esperança de que ia ter uma reviravolta, de que o jogo ia virar. E depois que o jogo vira, ele desvira e desandou a história pra mim ali, tá? Então, assim... E o final também, né? Aquele final, assim, que você perde a esperança na sociedade, na humanidade. Porque é complicado saber que aquilo dali pode ser real. Que aquilo dali que acontece no final do livro provavelmente já aconteceu com pessoas na vida real. Que pessoas foram, né, sofreram nas mãos de outras pessoas e vão continuar sofrendo. E é isso, tá? Também não gostei. Não foi uma leitura assim prazerosa pra mim. Dias Perfeitos, tá? Em 20º lugar, temos o livrinho infantil Dora Fantasmagórica. De certo modo, eu até me diverti com esse livro, porque acontecem umas coisas assim bem absurdas na história. Se você não viu o vídeo da resenha de Dora Fantasmagórica, recomendo, tá? Se você quiser dar algumas gargalhadas. É um livrinho, sei lá, eu não leria pra minha filha ou pro meu filho. Se eu tivesse, né, um filho ou uma filha, eu não leria esse livro pra nenhuma criança. Porque a protagonista desse livro, ela não é o tipo de criança, assim, o tipo de personagem que ensina coisas bacanas. É uma personagem, assim, bem, sabe, que eu não ia bater, claro, né? Mas deixaria de castigo o máximo que eu conseguisse. Porque merece, tá? É uma garotinha bem penteira, bem arteira. Bem do tipo, assim, que te aborrece. E por ter muitas coisas, assim, completamente fora do normal ao longo da história, não foi um livrinho infantil, assim, muito bom, muito bacana, que eu indicaria para qualquer pessoa, tá? Então, temos aí Dora Fantasmagórica na 20ª posição. Em 19º lugar, temos o livro O Farol, que é também um livro bem escrito, mas eu estava esperando mais um suspense quando eu li esse livro. Tanto pela sinopse a apresentação do livro sugeria que ele era mais um suspense do que um drama. E ele, na verdade, foi um drama bem drama mesmo, bem, sabe? Com um pequeno mistério ali, dentro da história. Mas, ao longo do livro, esse mistério fica completamente de escanteio. Ele tem ali uma introdução, tem ali ele é abordado na história no comecinho, tem uma outra aparição ao longo do livro e tal, mas o mais importante aqui é mais assim a traição de um personagem com outro personagem do que o mistério em si do sumiço de 3 faroleiros aqui na história. Que era, assim, que foi o elemento da trama que me cativou para comprar esse book, para ler esse livro. E aí eu estava esperando carne bovina, um hambúrguer bem suculento e recebi, em vez disso, uma sopa de, sei lá, de chuchu.
Na verdade, de aspargos, porque a história tem várias situações assim bem amargas, né? Envolvendo relacionamentos ali dos personagens que gostavam, né, de trocar chifres. Não vou falar mais desse livro, porque não é o intuito desse vídeo ficar aqui fazendo resenhas de cada um dos livros, tá? Senão esse vídeo vai ter 1 hora de duração. Todos os livros aqui tem vídeo aqui no canal comentando sobre eles, tá? Então se você quiser assistir, dá aí uma xeretada no canal e se divirta, tá bom? Maratonando os vídeos dos livros, dos e-books que estão sendo comentados aqui. Depois de O Farol, que agora eu não lembro se é o 18º lugar, mas vai aparecer aqui embaixo, vem Mallory, que é a sequência do livro Caixa de Pássaros. Eu amei Caixa de Pássaros. Na época em que eu li, foi para mim um dos melhores suspensos que eu tinha lido até então na minha vida. Mas Mallory, sabe, teve uma queda de energia nesse livro. Tem muito drama na história, a relação da Mallory com os filhos, que no primeiro livro eram crianças, que obedeciam a ela em tudo e que agora são adolescentes, que querem viver sua própria vida, principalmente o filho da Mallory, que é bem chato, é um personagem assim bem, né? O autor, né, o Josh Malerman, meio que redimiu esse garoto no final do livro, colocou ali uma função para ele bem importante na trama, mas para mim não foi o suficiente para eu gostar do personagem. É um adolescente assim bem chato mesmo, bem do tipo que eu sei o que eu estou fazendo e você, que é um adulto que já tem 1000 experiências, não sabe de nada, tá? É mais ou menos assim. Esse personagem, esse filho da Mallory ao longo do livro. E por ter a relação dela com os 2 filhos como foco na história, e não os mistérios das criaturas e tudo mais, tem uma jornada que esses personagens vão viver ao longo do livro, de um lugar para outro lugar. Mas eu não senti tanta apreensão e não vi tantas cenas assim realmente impactantes como teve no primeiro livro. Então, não gostei tanto assim de Mallory. Logo depois vem A Boa Filha, um suspense escrito por Karen Slaughter. Foi o único livro dela que eu li até agora, mas eu já tenho uma outra história dela por aqui. Em algum momento será lida e comentada aqui no canal. Foi um livro bem escrito, foi um livro com uma trama envolvente. Porém, a Karen é um Rafael Montes da vida também, né? Ela gosta de colocar coisas na história que vão aborrecer o leitor, que vão impactar o leitor negativamente, no sentido de deixar ele mal, de deixar ele, sabe, abatido, de deixar ele, sabe, em depressão. Vou usar só um exemplo aqui, tá? Tem uma coisa X que vai acontecer com uma das personagens aqui, que são 2 irmãs, a história tem 2 irmãs como foco. E na infância elas passaram por um trauma terrível, uma situação de violência assim tenebrosa, tá? E eu tenho um determinado acontecimento no livro que eu estava pedindo a Deus e a autora para que uma determinada coisa não tivesse acontecido, porque era um flashback, não tivesse acontecido com uma dessas 2 irmãs. E aconteceu. Então assim, quando eu li essa cena, para mim o livro morreu ali. Eu terminei de ler o livro, fiz o vídeo para vocês. O livro, vamos supor, 70% dele é muito bom, mas os outros 30% são situações assim bem pesadas que, no meu ponto de vista, não tinham necessidade. Sei lá, é um livro para impactar, né? É um livro para deixar você chocado. E, sei lá, eu não sou muito fã desses tipos de história, não. Eu gosto de ter momentos ali de tensão e tal e tudo mais durante a leitura de um suspense, mas quando fica óbvio que a autora ou o autor só teve mesmo essa intenção, né, de causar choque no leitor, assim, sem, de certo modo até sem muita responsabilidade, me desculpem, vocês que amam esse livro, mas eu não vi necessidade de certas violências, certos acontecimentos aqui nesse livro, tá? Que pra mim foram gratuitos, esses momentos de choque, de situações grotescas, tá bom? O livro poderia e seria um bom suspense sem esses momentos, assim, esses acontecimentos, tá? Não são esses acontecimentos que tornam o livro, que tornariam o livro melhor. Na verdade, no meu ponto de vista, tiraram pontos do livro, tiraram estrelas do livro.
Tá, então, tá? Minha opinião sobre A Boa Filha. Antes dele vem O Cavaleiro Fantasma. Foi um livro infanto-juvenil que eu li, também há pouco tempo, escrito por Cornélia Funke, ou Funk, não sei exatamente a pronúncia, mas tem uma história ligeiramente interessante sobre um cavaleiro fantasma que vai defender um garoto que está sendo perseguido por outros cavaleiros fantasmas, só que do mal. E esse garoto, coitado, né? Ainda bem que não estou na pele dele, porque ele sofre ao longo desse livro, com essas assombrações aí no pé dele. Não foi uma leitura muito divertida para mim, que foi um adulto, um adulto lendo um livro infanto-juvenil. Achei ele um pouquinho maçante, um pouquinho chato em algumas partes. Fico pensando uma criança, né, um adolescente. Tem momentos legaisinhos, assim, né, do garoto principal da história, com essas questões desses fantasmas e tal, mas tem outros momentos, outras partes no livro que são bem, né, arrastadas. Então, não foi uma leitura tão gratificante assim. Se eu fosse dar, por exemplo, uma nota aqui de 5 estrelas, eu daria 3. No máximo, talvez até um pouco menos, né? 2,5. Não é um livro ruim, mas também não é um livro tão legal assim, tá? Poderia ser um pouco mais legal se o foco da autora fosse realmente a aventura e tal e tudo mais. Tem algumas partes bem maçantes, tá? Essa aqui é a questão. Antes de O Cavaleiro Fantasma vem Confissões de um Amigo Imaginário. É um livro também infanto-juvenil, que eu gostei desse livro. É um livrinho sobre um amigo imaginário, que é um garoto, uma criança, que decidiu sair na vida. Ele não quis mais ser um amigo imaginário de uma determinada garota, ele quis ser independente. Porque ele descobre, ele viveu, na verdade, por muito tempo, achando que era uma criança real, e quando ele descobre que é um amigo imaginário, ele fica meio depressivo, né? Pensando assim, e agora? Qual o meu sentido de existir? E eu realmente existo? Se só a minha amiga humana que me vê, então eu não existo? E ele fica tendo esses pensamentos filosóficos sobre a vida, sobre a existência e tal. Ele era visto pela garota, que era a dona dele, digamos assim, que o imaginou, e por outros amigos imaginários. E ele vai vivendo ao longo do livro outras vidas, outras situações como amigo imaginário de outras crianças. É um livrinho bacana, tá? É uma história que tem algumas mensagens muito legais e indico ela para qualquer leitor infanto-juvenil, tá bom? Fica aí essa dica se você quiser comprar um livrinho de presente para alguma criança, ou até para adolescente, né? Até uns 12 anos ali mais ou menos. Fica essa indicação de Confissões de um Amigo Imaginário. Antes dele vem a leitura de A Ilha do Tesouro, um clássico desse gênero de aventura e de piratas. Se eu não me engano, foi o primeiro livro de piratas a estourar, assim, a se tornar uma história muito popular e tudo mais. Escrita por Robert Louis Stevenson. Não vou trazer tantos detalhes assim aqui nesse vídeo, porque todo mundo meio que já está calejado de saber a história de A Ilha do Tesouro, tá? Se você nunca leu a versão integral, que foi a que eu li e que mostrei no vídeo da resenha, recomendo, tá? A escrita desse livro é maravilhosa. E é uma história muito divertida de aventura, certo? Antes dela veio Peter Pan, nessa lista. Também li a versão integral, o texto original. E também foi uma história assim muito envolvente, uma história cheia de aventura, cheia de magia. O Peter é um personagem assim controverso, de certo modo. Já conhecia como todo ser humano nessa terra a história de Peter Pan de Cós Salteado, mas ler o texto integral, o texto original, ler a história verdadeira, né, desse livro, porque ao longo de várias adaptações no cinema e também em livros, algumas coisas se perderam. Então, tendo contato com a versão original dessa história, eu conheci detalhes e nuances, características de alguns personagens que não tinham sido mostradas antes nos filmes, por exemplo, que adaptam Peter Pan. Então fica aí essa recomendação de leitura tanto para adultos quanto para crianças, tá? No nosso ranking, antes de Peter Pan, vem O Mágico de Oz. Outro clássico infanto-juvenil que eu adorei, foi super divertido, também é cheio de aventura, cheio de magia. Tem amizades fantásticas aqui entre a Dorothy e os personagens bem peculiares desse mundo mágico de Oz. E as mensagens que vão sendo mostradas aos leitores ao longo do livro também são muito bacanas, tanto para leitores adultos quanto leitores infantos juvenis. Antes de O Mágico de Oz, na nossa lista, no nosso ranking, vem O Vilarejo,
que é um livro de terror do Rafael Montes, o primeiro livro dele que eu li. É um livro também bem grotesco, com coisas única e exclusivamente inseridas na história para causar choque. Mas aqui é um livro mesmo de horror, né? Uma história muito pesada, tá? Que tem capítulos independentes, com protagonistas e situações completamente distintas, mas que ao longo do livro vão se intercalando e vão formando ali uma história, tá? O Vilarejo. E agora vem o nosso top 10, tá? Nesse ranking dos e-books que eu li e, agora sim, os que eu mais gostei, dos 23 e-books que eu li. Em 10º lugar temos A Metamorfose, esse clássico de Franz Kafka, que trouxe também temas muito importantes ao longo da sua história. E a escrita do livro é maravilhosa, você lê assim, sem nenhuma dificuldade, sem nenhum atravancamento. Existe essa palavra? Atravancamento? Acho que sim. Eu ouvi essa palavra no Chaves, espero que ela exista. Bom, gostei muito dessa história. A história do Gregor, um rapaz que, de certo modo, era caixeiro viajante e esse trabalho, que o desgastava pra caramba, era o trabalho que, de certo modo, sustentava a família. E quando ele desperta transformado em um inseto monstruoso, a família, no primeiro momento, vê ele como um ser asqueroso, né? Um problema para eles terem de lidar. Mas, com o passar do tempo, cada um vai seguindo sua vida e meio que vai deixando o Gregor de lado. Ou seja, ele foi útil até um certo ponto, enquanto ele sustentava a família, ele era útil. A partir do momento que ele não pôde mais fazer isso, dane-se a existência dele, né? É um livro que traz algumas reflexões muito bacanas. E é uma história também bem cativante, bem comovente. Tem um final ligeiramente triste, né? E é isso. Um classicão que merece ser lido ainda hoje, tá bom? Indico para vocês, de olhos fechados, a leitura de A Metamorfose, que é o nosso 10º colocado aqui. Em 9º lugar, vem o livro de ficção científica e humor, Red Shirts. Gente, esse livro começa de uma forma bem, né, que te fisga, certo? Uma situação ali de perigo de alguns tripulantes de uma determinada nave, presos numa caverna com criaturas assim asquerosas que estão devorando ali, né, esses tripulantes, né, esses homens, esses desbravadores de planetas, digamos assim. E a gente vai acompanhando o ponto de vista de um personagem específico e acredita que ele vai ser o protagonista do livro, mas ele morre já no primeiro capítulo. Então, quem vai ser o protagonista desse livro? O protagonista vai ser um outro rapaz que vai substituir esse cara. Ele vai passar a fazer parte da tripulação dessa nave que viaja pelo universo, cumprindo missões. E conforme a história vai se desenrolando, ele percebe que a taxa de mortalidade dos membros dessa tripulação é muito alta. E que ele provavelmente vai ser próximo da lista a morrer aí, né? Só um ou outro, assim, dos chefões que nada acontece com eles. Agora, o baixo clero dessa tripulação dessa nave, tá todo mundo indo pro saco. Indo de arrasta pra cima. Então, ele e os amigos dele, com medo de serem os próximos, começam a tentar descobrir se há algum mistério, alguma trama, alguma conspiração por trás dessa situação. E quando eles descobrem o que está acontecendo, nas entrelinhas dessa história, olha, é uma reviravolta assim. Se alguém que nunca tivesse lido Red Shirts, nunca tivesse visto assim nenhum comentário, sabido de absolutamente nada da história, se você chega nesse livro sem ter a mínima noção do que esperar dele e diz que adivinhou a reviravolta dele, você mentiu, tá? É uma reviravolta que ninguém poderia esperar. E quando ela acontece, inclusive, você sofre um baque, porque você vai ter que decidir se você continua, né, e lê o restante do livro, ou se você deixa ele de lado, porque a história muda completamente, tá? Muda da água para o vinho. Mas é um livro maravilhoso, a escrita é muito boa. A única coisa que eu não gostei tanto assim no livro, os capítulos finais eu achei um pouquinho pesados, assim, dramáticos. Mas não vou comentar sobre eles aqui não, tá? Porque eles não desmerecem o livro, eles não tornam o livro ruim. Mas eles se destoam um pouco do restante do livro, que tem uma pegada de humor muito
presente e eu dei altas risadas durante a leitura desse livro. E foi uma leitura bem gratificante, que fica então na 9ª posição, Red Shirts. Em 8º lugar, temos A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes. Esse prelúdio, essa história que antecede a trilogia Jogos Vorazes. Inclusive, eu estou devendo a vocês a releitura dessa trilogia para comentar aqui no canal. Vai vir, tá? Em algum momento eu vou reler essa trilogia, pois eu quero poder conversar sobre ela com vocês. Eu adorei a história desse livro. Eu achei ele um pouquinho longo, tá? A autora poderia ter enxugado algumas coisas. Ele tem mais de 500 páginas, a versão em e-book. Mas o desenrolar da história, os personagens, o ponto de vista do Coriolanus, né? E a gente vai aos poucos, né? Vendo o quanto ele é asqueroso e vendo que não são as circunstâncias que fazem a pessoa. O caráter dela, de certo modo, já está no sangue, digamos assim. Já nasce com a pessoa, algumas características dela. Não é a sociedade que molda alguém. Tem também algumas situações da sociedade que transformam uma pessoa, mas cada ser humano já nasce com algumas características que são suas e que vão continuar sendo suas pelo resto da sua vida. E no caso do Coriolanus, que é o vilão da série, né, da saga Jogos Vorazes, já estava ali, desde o comecinho, né? O egoísmo, o egocentrismo e essa leve queda que ele tem para o autoritarismo. Recomendo, se você é fã ou não de Jogos Vorazes, a leitura de A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes. Em 7º lugar, temos o clássico infantil, infanto-juvenil, na verdade, vou chamar assim, O Jardim Secreto. Gente, pensa num livro muito bem escrito, um livro assim, poético, com uma história maravilhosa, né? Encantadora. É o livro O Jardim Secreto. Sendo criança ou não, você deve ler esse livro, porque ele é maravilhoso. É literalmente um jardim, essa história. Um jardim muito bem cuidado. A autora caprichou pra caramba na escrita desse livro e na construção dos personagens, das relações desses personagens, no amadurecimento da protagonista. É maravilhoso, tá? O Jardim Secreto. Em 6º lugar, vem mais um clássico apaixonante. Não tem como ler O Pequeno Príncipe e não terminar essa leitura nas nuvens. Inclusive, vou fazer um desabafo aqui pra vocês, tá? Eu fiz um vídeo, a resenha de O Pequeno Príncipe tem 40 minutos de duração. Tem 40 minutos de duração, é um vídeo bem longo. Mas eu fiz aquele vídeo com tanto carinho, e os comentários, e as experiências, e os pensamentos que eu tive com essa leitura estão todos lá, tá? Da forma mais sincera possível e mais apaixonada possível por essa história, pela escrita do Antoine. E é um vídeo muito flopado aqui no canal, infelizmente. Então, se você quiser saber um pouco mais sobre O Pequeno Príncipe, quiser lembrar, se você já leu essa história, vai lá, tá? Assista esse vídeo, me ajude. Deixe o seu like no vídeo, deixe um comentário. Vou ficar muito feliz se vocês derem um up nesse vídeo, que eu fiz com muito carinho na época e infelizmente o YouTube não entregou tanto assim e não sei, né, o que aconteceu. Mas fica aí essa indicação, assistam a resenha de O Pequeno Príncipe, tá? Em 5º lugar, temos outro livro infanto-juvenil maravilhoso também, o livro Suzy e as Águas Vivas. Ele não é, como O Jardim Secreto e O Pequeno Príncipe, tão conhecido assim, mas é um livro, sabe, pensa numa história especial. É a história de Suzy e as Águas Vivas. Aqui a gente vai conhecer uma menina, a Suzy, que vai perder a sua melhor amiga. Na verdade, ela já havia perdido antes dessa melhor amiga morrer. Essa melhor amiga, essa garota que eu esqueci o nome agora, ela morre afogada numa praia. E ela era uma ótima nadadora. Então, a Suzy não se conforma que ela tenha morrido afogada. E conforme ela vai conhecendo um pouco mais sobre as águas vivas, esse animal tão enigmático da natureza, né, dos mares, ela acredita que uma determinada espécie de água-viva tenha causado a morte da sua antiga amiga. Porque havia rolado uns atritos entre a Suzy e essa menina. Elas sempre foram amigas desde os 5 anos de idade, mas conforme elas foram crescendo, tendo outros gostos, outras visões de mundo,
né? Quando começaram a entrar ali na pré-adolescência. Essa amiga da Suzy acabou se afastando dela, acabou fazendo outras amizades completamente diferentes. E essa amizade delas, e a maneira conturbada como essa amizade vai chegar ao fim, são mostradas em flashbacks. A gente tem o momento atual da história, em que a Suzy ainda não está lidando muito bem com o luto, ela simplesmente parou de falar com tudo e todos. Essa foi a maneira que ela encontrou de lidar com a perda dessa menina, dessa antiga melhor amiga. Não vou trazer muitos detalhes aqui não, tá? Assistam a resenha. Mas é uma história sobre amizade, sobre família, sobre a vida, o sentido da vida, sobre seguir em frente. É uma história com muitas mensagens bem bacanas, tá? Se vocês quiserem mais detalhes, assistam a resenha e leiam esse livro. Recomendo pra caramba, tá bom? Também a outra resenha que não teve tantas visualizações assim, foi bem lá no comecinho do canal. E ficaria também muito feliz se vocês fossem lá, assistissem e deixassem um like e um comentário, tá? Bom, em quarto lugar temos o livro Uma Jornada Sem Fim, da autora R.J. Palacio. É uma ficção histórica sobre um rapaz, um garoto que vai ter que salvar o pai, que teoricamente foi raptado por um grupo de bandidos para ajudá-los a criar dinheiro falso. E esse garoto, ao longo da sua jornada, vai viver aventuras bem arriscadas ao lado de um pônei, de um homem que, se eu não me engano, ele era um xerife, uma espécie de xerife, e de seu melhor amigo. Tem um nome bem complicado, que eu não lembro agora. Mas ele é um fantasma, esse melhor amigo do garoto protagonista. E a amizade deles é muito bacana. Toda essa questão, né, dele lutar pela vida do pai, pelo resgate, né, desse pai, é maravilhoso, tá? Tanto o conteúdo do livro, a história e as mensagens que essa história traz pra gente, quanto a maneira como ele foi escrito. A R.J. Palacio é uma autora maravilhosa. Fica aí essa indicação. E agora vem o nosso top 3. Os 3 livros em formato e-book que eu li nesse 1 ano e 2 meses do canal, que eu mais gostei, tá? Em terceiro lugar, temos o suspense O Paciente. Suspense e também terror. Tem umas boas petadas ali de terror ao longo da história. E é um livro maravilhoso. Um livro bem curtinho, mas a maneira como ele foi narrado, foi estruturado e os acontecimentos que a gente vai acompanhar ao longo desse livro são muito impactantes, são muito cativantes, assim, te prendem. Você fica ali imerso na história. É sobre um jovem psicanalista, né, um psiquiatra, que vai trabalhar num hospital para, teoricamente, ser a pessoa que vai desvendar os mistérios por trás de um paciente que está naquele hospital psiquiátrico há 30 anos e ele meio que já foi esquecido. Ninguém trata mais ele, porque sempre que alguém se aproxima desse paciente para tentar compreendê-lo, para tentar ter um contato mais profundo com ele, fazer um tratamento com ele, sabe, acontece alguma coisa muito ruim com esses enfermeiros, com esses médicos. Teoricamente, há uma espécie de aura no entorno desse cara que provoca algumas situações bem complicadas, tá? Algumas delas causaram inclusive mortes. Então, é um livro que tem pitadas de terror ao longo da sua trama e que é um suspense de primeira qualidade, tá? Em segundo lugar, também vem outra paciente, só que dessa vez a paciente silenciosa. Foi um suspense também que eu gostei pra caramba de ter lido. Queria ter lido antes, se eu soubesse que ele era tão bom. Porque esse livro foi lançado já há um tempinho e eu só li ele no ano passado. Foi no ano passado ou no começo desse ano? Não lembro agora, mas acho que foi no começo desse ano. E foi uma leitura muito gratificante, tá? Todo o desenrolar do livro e a reviravolta no final, eu já sabia que haveria uma reviravolta em A Paciente Silenciosa. E eu passei o livro inteiro naquela expectativa e tentando, assim, não criar tanta expectativa, apesar de ter as expectativas, porque eu não queria me frustrar no final. Mas quando a reviravolta veio, eu gostei. Eu já vi algumas opiniões de algumas pessoas dizendo que a reviravolta foi fraca, sem graça, mas eu gostei, tá?
da Reviravolta de A Paciente Silenciosa. Se você nunca leu esse livro de Alex Michaelides, fica aí essa dica também de leitura, se você é fã de suspense, certo? E em primeiríssimo lugar, não poderia ter outro livro em formato e-book lido recentemente nessa primeira colocação, tá? Esse livro aqui é aquele livro que você lê a sinopse e pensa assim, interessante, acho que vou dar uma chance aí para esse livro. E conforme você vai lendo essa história, eu li através do Kindle Unlimited, inclusive assine o Kindle Unlimited de graça por um mês para você ler tanto esse livro que eu vou indicar agora, quanto alguns outros também dessa lista, tá? E muitos outros, tá bom? Tanto de autores independentes quanto de autores consagrados, lançados por editores e tudo mais. O catálogo do Kindle Unlimited é riquíssimo, tá? Se você procurar, você vai achar livros maravilhosos por lá. E dá para ler esses livros de graça durante um mês, no seu teste grátis do Kindle Unlimited. Então fica aí essa recomendação. Tem o link para você testar o Kindle Unlimited, que é o serviço de assinatura de e-books da Amazon, de graça por um mês. E aí aproveita, assina e lê Os Ausentes, tá bom? Você vai gostar pra caramba, eu aposto que vai. Então eu já dei esse spoiler. Os Ausentes é o nosso primeiro colocado. É um drama assim, na verdade é um suspense com boas pitadas de drama, tá? Eu fico meio revoltado quando um livro é vendido como suspense e na verdade é um drama, que tem ali uma ou outra pitada de suspense ao longo da história. Esse não, esse é realmente um suspense que tem sim boas pitadas, boas doses de drama ao longo da história, que enriquecem pra caramba esse livro. É um livro muito bem escrito, uma trama, assim, uma história, uma escrita que desliza, você avança sem perceber, porque a história te prende na leitura, e fala sobre uma mãe que meio que caiu numa emboscada de um policial ali que não presta nada, nem um centavo. Ele e a comparsa dele, eles conseguem separar os dois filhos dessa mulher dela, e ela estava fugindo do marido, porque era um marido agressor, manipulador, e ela não queria abrir mão dos filhos, então ela estava indo embora para outra cidade, para outro estado também, com os dois filhos, o filho mais velho e a sua caçula. E no meio da estrada, esse policial asqueroso, ele consegue implantar, né, uma certa droga nas coisas, nos pertences dessa mulher, acusa ela de tráfico, leva ela presa e leva as duas crianças, né, uma policial vem e leva as duas crianças, as filhas dessa personagem, para outro lugar. Teoricamente um lugar seguro. Mas lá na delegacia, enquanto ela está presa e tentando entender a situação na qual ela se meteu, esse policial asqueroso fala para ela que os filhos dela não existem, que ela está delirando, não havia criança nenhuma com ela no carro. E aí você pensa assim, como que não havia? O que está acontecendo com esse cara? Qual o problema dele? E é instantâneo, tá? Você vai criar uma empatia por essa personagem, pela protagonista da história, vai querer ver ela dar a volta por cima, se livrar das acusações injustíssimas que ela vai sofrer de ter assassinado esses filhos e descartado o corpo deles. Olha, são indignadoras as situações que essa personagem vai viver aqui. Quando ela consegue um aliado mais pra frente do livro, a gente fica até com um alívio na alma. Porque ela estava numa situação assim que ela sozinha não ia conseguir fazer nada. Não ia nem conseguir se ajudar e muito menos ajudar os filhos. O livro vai criando aquela tensão, aquela apreensão. Que a gente vê a situação dela, que é desesperadora, e também a situação nem um pouco animadora das crianças. Porque quando a gente descobre por que esse policial e essa policial também, que é a comparsa dele, fizeram o que eles fizeram, por que eles estão mentindo, por que de certo modo eles sequestraram essas duas crianças, olha, não tem como não torcer por essa mãe e por essas crianças, por essa família, tá? Você vai se envolver, vai ficar preso nessa leitura. Enquanto você não chegar na última página, você não vai sossegar. Tenho certeza que você não vai dormir se pegar Os Ausentes para ler, tá? Tanto em formato impresso, se você preferir, quanto em e-book. Fica aí a dica, se você quiser ler essa história agorinha mesmo, assine de forma gratuita por um mês, tá? No primeiro mês, o serviço Kindle Unlimited e leia hoje mesmo, daqui a poucos instantes, Os Ausentes, que é o livro que ficou na nossa primeira colocação. E agora,
vamos ao desempate, tá? Temos 2 livros empatados aí. Temos o primeiro colocado, que é o livro Salem, de Stephen King, que ficou em primeiro lugar na nossa lista, no nosso ranking de livros impressos lidos aqui no canal. E temos Os Ausentes, que ficou em primeiro lugar, dos livros que foram lidos em formato e-book. E agora vem o dilema. Dos dois, qual que eu classifico como o melhor? Vou manter o empate? Eu acho que sim. Porque não dá. O Salem, para mim, também foi uma leitura incrível, por vários motivos. E Os Ausentes também. Então, eu não consigo ver agora algo que coloque um acima do outro. Então, vai ficar empatado. Esses 2 livros são fenomenais, tá? São 2 livros, assim, 2 leituras maravilhosas que foi um prazer fazer e que eu indico para você e para qualquer outra pessoa nessa face da Terra. Leiam Salem, de Stephen King, e Os Ausentes. As nossas 2 leituras campeãs, os 2 livros que eu mais gostei de ter lido ao longo desse 1 ano e 2 meses do Livro na Veia. Esse vídeo, infelizmente, ficou gigantesco, não era a minha intenção, me desculpem, mas não me xinguem, tá? Por favor. A gente se vê nos próximos vídeos aqui do canal. Muito obrigado a você que viu esse vídeo até aqui, que teve paciência para isso, e que deixou seu like, que vai comentar aí embaixo qual desses livros que eu mostrei aqui que você já leu ou que pretende ler, tá? E também, se você for adquirir qualquer produto na Amazon, faça isso a partir do meu link de afiliado. Vou ficar muito feliz de ter você apoiando o meu trabalho aqui no canal Livro na Veia. Eu perguntei se você se inscreveu. Não lembro agora, porque eu tô cheio de coisas aqui na cabeça. Mas, se você não se inscreveu ainda, se inscreva agora. Faça parte aqui do Livro na Veia. Ano que vem eu farei outros vídeos parecidos com esses. Farei um novo ranking das leituras de 2024. Então, fiquem ligados, hein? Sendo inscrito, você não vai perder esse vídeo, que eu tenho certeza que você vai gostar. A gente se vê então nos próximos vídeos do canal, vídeos de resenha, vídeos de diário de leitura, vídeos de unboxing, de book haul, de tudo que tem direito, certo? Um forte abraço para você e até a próxima. Tchau!